Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lana Soares e estamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Lembrem-se de estar sempre com o material próximo de vocês, o caderno, o lápis, caneta, os livros de língua portuguesa, tá combinado? Então vamos lá para começar a nossa aula. Antes de começarmos a nossa aula, nós temos aquele momento da leitura, onde a gente tem aquela leitura de leite, né, com vocês. Então a gente vai novamente, vamos viajar na leitura. O livro de hoje é Conto ou Não Conto, de Abel Sidney. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem. Mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo. Juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim tão sério, mas precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou te contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você tem coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo, ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, que estou ouvindo. Não posso dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou é dos outros? Dos outros. Quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria, então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar sua prima? Se for alguma coisa muito grave e ela ficará de castigo? E você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense. E depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome, nessas horas, é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou ao tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo a notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais,
nem tudo o que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que a boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedo duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leva e traz. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outros dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de sentar ao lado, bem quietinha, e disse a ela: sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense. Disse, repentinamente, que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até começar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes, eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com outras pessoas. E por acaso, eu estava ontem, tranquilamente, sentada no meu cantinho secreto, quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passou tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isto é segredo e eu não posso contar. Fim. E então, vocês gostaram da história? Bem interessante, né? Essa questão de guardar segredos, né? A mãe foi muito sábia no momento que ela falou, né? Que se é um segredo, a gente tem que guardar, né? A pessoa que te contou o segredo, ela permitiu que você falasse? Então, não, né? Então, a gente tem que aprender a guardar os segredos, né? Dos nossos amigos, das pessoas que vêm até a gente contar alguma coisa, né? Então, a história... Eu conto ou não conto, ela é bem interessante, né, para a gente fazer essa reflexão em relação às nossas amizades, em relação a guardar, né, alguns segredos, tá certo? Então vamos lá começar. O nosso gênero da semana, né, a gente vai falar de quê? De crônica, tá? A gente vai falar de crônica. O que seria a crônica? Né? O que é uma crônica? A gente fica pensando, né? É uma compilação de fatos cotidianos urbanos. Possuem uma ordem de sucessão no tempo. São curtas e com alguma reflexão. Normalmente publicadas nos jornais e em revistas. A crônica, né, ela é um tipo de texto narrativo também, né, porque ela vai contar, né, fatos do nosso cotidiano, geralmente, como ele falou, né, tem alguma reflexão, alguma coisa para a gente pensar. E geralmente ele aparece em jornais, revistas. Às vezes a crônica ela tem personagem ou não, a gente vai dar uma olhada agora nas características da crônica, tá bom? Para a gente ver quais são as características dela, né? As características de uma crônica. O uso de poucos personagens, né? Muitas vezes nem tem personagem, tá bom? Quando há personagens, eles são comuns, como eu falei para vocês, né? Ela vai contar, ela vai relatar fatos do cotidiano, né, que acontecem no dia a dia de algumas pessoas. Então, são pessoas comuns, não tem nada de sobrenatural, não tem personagens fictícios. Às vezes, as crônicas, algumas crônicas, elas se deparam um pouco com a gente, tá bom? Em relação a essa história aqui,
tá? Mas a gente vai ver os tipos de crônica, que a gente vai entender também. Caráter crítico sobre comportamentos, situações, textos de fácil compreensão, curtos e objetivos, o uso de humor crítico, irônico e sarcásticos, segue um tempo cronológico determinado. Então, essa é uma característica geral das crônicas, tá bom? Não significa dizer que em todas as crônicas elas vão ser usadas todas essas características. Tem outros, porque na verdade existem vários tipos de crônica, tá certo? Não existe só um tipo, tá? Aí a gente vai ver agora, tá bom? Olha só, tipos de crônica. Como eu disse para vocês, né? Tem vários tipos. Então, de acordo com alguns, eles vão se encaixando, tá certo? Tem a crônica narrativa, a crônica humorística, a crônica descritiva, a crônica histórica, a crônica jornalística, a crônica ensaio, a filosófica e a lírica, né? Então, de acordo aqui, quando a gente fala de questão de reflexão, geralmente vocês vão ver realmente na crônica jornalística, tá? Tá bom? E aí vem a questão da humorística, quando ele falou, né, que tem um pouco de humor, tem umas ironias, depende do estilo da crônica, tá bom? Então, de acordo com quando a gente está lendo e vendo uma crônica, a gente vai perceber, tá certo? Se ela tem algumas características específicas de cada tipo. Tá bom? E dentro hoje das crônicas, né, no gênero crônica, nós vamos estudar o quê? O descritor D3 e o descritor D2. O descritor D3 é o quê? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. No D2, estabelecer relação entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Esses dois descritores a gente já vimos eles antes, tá certo? Então, a gente vai começar com o D3, que é inferir sentido de palavra ou expressão, né? Esse descritor a gente já é bem conhecido, né, de vocês, da galerinha do 4º ano. Quando eu sempre falo para vocês, a gente tem que, quando for ler um texto, pegar aquelas palavras que nós não conhecemos ou que talvez nós não lembramos do significado delas naquele momento, né? Buscar o significado. Como vocês sabem, as palavras, né, têm vários sentidos, vários significados, e procurar o melhor que se encaixa naquele momento, dentro do texto, dentro daquele contextozinho, daquele momento da frase. Então, essa é a habilidade que a gente tem no D3, que vocês têm que saber, né, que a gente está aprendendo no dia a dia. Então, para a gente falar, a gente vai ler essa crônica aqui, não é? A velha contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros que ele adquiria no odontólogo e respondeu: é areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou. O fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou que a velhinha fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro dia com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia.
Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essas coisas de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não aprendo, não conto nada a ninguém. Mas se a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias? O senhor promete que não vai espalhar? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. E ela disse, é a lambreta. Bem interessante, né? Bem legal. O que é que ela passava, né? O fiscal toda hora pensando que ela estava levando, né? A gente vai já saber o significado de muamba, dessas coisas, né? Com algum contrabando, né? E na verdade, dentro do saco, e na verdade o contrabando que ela levava, né? Era a lambreta, né? Todo dia ela passava com uma lambreta diferente e eles nem percebiam que eles estavam preocupados, era com o saco que vinha atrás. Bem legal, né? Então vamos lá. Como a gente vai falar do D3, né? De identificar os sentidos, né, inferir os sentidos, eu coloquei algumas palavrinhas que estavam lá no texto, que talvez vocês não estejam lembrando, que com certeza vocês conhecem, só não estão lembrados, mas a gente vai colocar aqui para identificar. Lambreta, né? Lambreta é uma palavra bem antiga. Alfândega, encabulado. Lá no texto também tem muamba, né? Interceptou, manjo, e tinha lá a questão do malandro velho, que é a mesma coisa que macaco velho, né? A gente escuta, geralmente a pessoa falar, sou macaco velho, malandro velho, é o mesmo significado, tá bom? Então vamos lá. A lambreta, né? Antigamente, né? Aquelas motos que hoje a gente chama, né? Que é motocicleta, que se reduziu a moto, a palavra. Então era o quê? A lambreta, né, era um nome comercial de uma espécie de motoneta, né, que são as motos, que a gente já reduziu ainda a palavra, né, que era motocicleta e hoje a gente já chama de moto. Então a lambreta era uma espécie de moto, né, naquele tempo. Ela parece um pouquinho com a bis, só que ela é bem mais rústica, tá bom? Alfândega, né, o que é alfândega? É um órgão público que normalmente está em aeroporto, regiões de fronteira, que inspecionam as bagagens, mercadorias, né, cobram as taxas referentes a entradas, enfim, né, local onde se inspeciona e realizado volta de viagem, não passei na alfândega, que é um exemplo, tá certo? Então, assim, a alfândega é o quê? É lá onde ficam os fiscais, é a fronteira, né? Às vezes, né, de um país para o outro, de um local para o outro, né, de uma região para outra. Aí tem a alfândega, que é aquele local de fiscal onde eles vão observar, né, a questão da mercadoria, das pessoas, da bagagem, o que é que ela está levando, né, justamente para evitar essa questão do contrabando, né, e também tem a questão de cobrar as taxas, porque existe uma taxazinha, tá certo? Encabulado, né, no momento lá ela falou que o fiscal ele ficou encabulado quando ele viu que realmente dentro do saco tinha só areia. O que é encabulado? Características de uma pessoa que está constrangida e envergonhada, né? Um indivíduo envergonhado, acanhado. Então, quando ela falou que o fiscal estava encabulado, quer dizer que ele ficou um pouco constrangido, né? Porque a vovozinha lá, a velhinha, disse que era areia. E realmente era areia dentro do saco, né? E ele ficou mexendo dentro do saco, então ele ficou um pouco constrangido por realmente a velhinha estar falando a verdade. Muamba, né? No momento lá ele fala que tem certeza que ela passa um dia com areia e outro dia com muamba, né? Ele disse isso, que como a primeira vez ele abriu o saco era areia, então ele pensou, não, então um dia ela passa com areia e outro dia com muamba, para enganar a gente. Né? O que é a muamba? Furto de mercadorias, né, no caso aqui de navios ou armazéns de alfândega. Contrabando, né? Na verdade, a muamba aqui, ela vai ter o sentido de contrabando. Muamba é a mercadoria que é roubada, tá, gente? Muamba é uma mercadoria roubada, é o contrabando que a gente fala, tá bom?
Então ele achava que um dia ela passava com alguma mercadoria roubada. Interceptar, né? Ele fala lá um momento que ele interceptou a velhinha. Parar a ocorrência ou curso de alguma coisa. Os rios interceptaram. Por obstáculos, impedir. Né? Então, quando ele fala que ele interceptou ela, quer dizer o quê? Que ele parou, né? Parou a velhinha para conversar com ela, tá certo? Manjo, né? Quando ele fala, olha, eu manjo, ele disse lá que ele já tinha mais de 40 anos e que ele, né, ele manjava dessas coisas. O que é no sentido de manjo lá? É conhecer, ter domínio sobre alguma coisa, né? Como ele já tinha muita experiência, então ele tinha certeza, né, que a velhinha, ela passava com algum contrabando ali, ele só não sabia qual era, né? E ele então... E aqui o macaco velho, né? Característica de alguém muito experiente em determinado assunto. Astuto, calejado, perito, tá certo? Então, como eu falei para vocês, o sentido do macaco velho é a mesma coisa, né? Ele sabia que ele tinha experiência, como ele falou, né? Ele tinha muita experiência no assunto, ele já tinha mais de 40 anos trabalhando na alfândega e ele sabia que a velhinha ela estava em algum momento contrabandeando, ele só não sabia realmente qual era o contrabando da velhinha, né? Então, como eu falei para vocês, quando a gente vai estudar essa questão dos sentidos das palavras ou expressões, né, para a gente conseguir colocar dentro do texto, a gente precisa fazer essa análise. A gente precisa, como eu já falei para vocês, fazer a leitura do texto, observar quais são as palavras que talvez vocês não conheçam dentro do texto, para só assim vocês conseguirem buscar o sentido. Como eu já falei, o sentido das palavras, às vezes, eles têm mais de um sentido, né? Com certeza você vai encontrar dentro, quando vocês forem pesquisar, outros sentidos, e aí você vai encaixando aquele que melhor enquadrar no contexto, tá certo? E aí agora a gente vai para a segunda habilidade, que é o D2, né? Que é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Essa habilidade vocês também já conhecem, não é verdade? Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente vai falar isso aqui, é como eu expliquei para vocês, não sei se vocês observaram, a gente vai até novamente ler o mesmo texto, tá, gente? Quando a gente entrar aqui na habilidade D2, vocês vão observar que toda hora eles repetem algumas palavras que às vezes poderiam ser trocadas, né? Nesse texto que a gente leu, nessa crônica que a gente leu da velhinha do contrabandista, tem horas que eles poderiam mudar, né? Para senhora lá, a velhinha, senhora, vovozinha, todas essas palavras que significam o quê? Que são a mesma pessoa, né? Então, a gente essa é a habilidade do D2, você vai identificar essas repetições e às vezes algumas substituições que vai contribuir, né, para a continuidade do texto, para a questão da coesão, para não ficar aquela coisa enfadonha, toda hora eu repetir o mesmo nome, tá certo? Então, é por conta disso que a gente utiliza essa habilidade, né, que é a questão da coesão do texto, para que não fique algo tão repetitivo, tá? A gente repete algumas vezes, mas não o tempo todo. A gente sempre vai trocando, fazendo a substituição, para que se torne o texto mais harmônico para a leitura, tá bom? Então, quando a gente vai aqui, como eu falei para vocês, é o mesmo texto, tá bom? Porque a gente já vai fazer a leitura desse texto com outro olhar, tá? Quando a gente vai falar das habilidades, a gente pode pegar o mesmo texto e encontrar o que? O tema, a gente pode utilizar a habilidade do tema, a gente pode utilizar o D2, o D3, não é isso? Todas as habilidades possíveis a gente pode explorar dentro de um texto. Nesse momento, a gente está só com essas duas habilidades. Então, por conta disso, né, a gente vai ter esse olhar. Então, sempre eu coloco o mesmo texto para vocês observarem que dentro de um mesmo texto possui várias habilidades. É só a gente ter um olhar diferenciado para cada texto. A da história da velhinha, a gente vai fazer a leitura novamente, só que agora observando a questão da repetição e não mais do significado das palavras, tá bom? Então, quando a gente começar aqui da velhinha contrabandista, vamos lá.
tá bom? Então, quando a gente voltar agora no segundo momento, a gente vai dar essa paradinha aqui. Quando a gente voltar no segundo momento, aí a gente vai falar do D2, tá bom? Eu vou fazer a leitura e aí quando a gente voltar, a gente vai observar onde é que tem as repetições, onde é que tem a substituição, tá? Pra gente entender e identificar cada uma, tá bom? Então, vamos lá, ó. A velha contrabandista. É a mesma história, tá? Ó, o que é que ele tá dizendo aqui, ó? Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. Observaram que ficam repetindo, né? O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Até então ele está só com repetição, ele ainda não fez substituição de nenhuma palavra. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, ela quem? Né? Aí ele está se referindo à velhinha. O fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou para ela. Então vocês observaram que ele já troca aqui a palavra velhinha por ela, faz essa substituição. É como eu estava falando para vocês do D2, tá certo? Escuta aqui, vovozinha. A senhora passou por aqui todo dia com este saco atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? Observaram que aqui ele já coloca vovozinha, já coloca senhora, para mudar, né? No questão da velhinha, mas todos eles significam que ele está falando com a velhinha, não é? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: é areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia, certo? Muito encabulado. Quem ficou encabulado aí? Se eu fosse perguntar, vocês iam saber, né? Que nesse momento quem ficou encabulado foi o fiscal. Ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. Ela quem, né? A gente já vai fazer essa inferência. Ela está se referindo à velhinha, né? A senhora lá. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro dia com a muamba, dentro daquele maldito saco, né? Então ele está falando o quê? Que dentro do saco, né? Como você já sabe, a velhinha, sempre ela passava com areia, mas ele achava que um dia sim, outro não. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Então, mais uma vez aqui, como vocês estão observando, o ela está substituindo a palavra velhinha, né? A vovozinha, tá certo? Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega com 40 anos de serviço e manjo essas coisas de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Como eu falei para vocês, né, ele substitui vovozinha, senhora pela mesma pessoa, tá certo? Mas o saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs: eu prometo à senhora que deixo a senhora passar, mas não dou parte, não aprendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. E a velhinha responde: é a lambreta. Então, como eu falei para vocês, a gente está falando da segunda parte aqui, a gente vai falar do D2, tá certo? Eu já fiz a inferência de alguns substituições, tá bom? Então a gente vai dar aquela pausazinha, né? Aquele momento que a gente dá uma pausa, que a gente para alguns segundinhos só, não é minutos, tá bom, gente? Só para vocês beberem água, irem ao banheiro, descansar só aqueles segundinhos, já já a gente volta, tá bom? Beijo!
Tudo bem com vocês? Eu falei que a gente ia dar só uma pausazinha, né? A gente ia retornar, foi rapidinho, pedi para vocês não saírem da frente da tela. A gente vai continuar de onde nós demos aquela paradinha, tá bom? Então vamos continuar lá. Como eu tinha falado para vocês, a gente vai falar da habilidade D2, né? Que é a questão da substituição e repetição de palavras para dar continuidade ao texto. Nós já tínhamos lido esse texto aqui, né, da vovozinha contrabandista. Eu já fiz a inferência de algumas palavras para vocês entenderem a substituição delas, tá certo? O que é que eu sempre falo para vocês? A dica que eu dou para vocês quando estiverem fazendo a leitura, para vocês identificar essa repetição ou substituição das palavras, né? Que às vezes ele substitui alguma palavra, né, algum termo por outro, no caso aqui da senhora da vovozinha. Quando vocês verem os personagens, vocês vão pintando eles, uma dica para vocês entenderem, pintando de cores diferentes. Por exemplo, nessa história tem dois personagens, né, isso é a velhinha e o fiscal. Então, tudo que se referir à velhinha, né, vamos supor, vocês escolherem uma cor vermelho para pintar a velhinha, né? O personagem, o nome da velhinha. Tudo que se referir à velhinha, aí você vai passando, né? A corzinha vermelha, riscando, passando um traço. Aqui tá falando da velhinha. Aí vocês vão observar a mesma coisa que vocês fazem com o fiscal, só que uma cor diferente. Aí vocês vão entender essa questão da inferência, dessa substituição de um termo, de uma palavra por outra, tá bom? Para dar continuidade do texto. Como eu já tinha falado com vocês, né, eu já até fiz essa inferência durante o texto, fica até mais fácil para vocês responderem aqui as questões. Na primeira questão ele fala assim, no trecho, todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta. Esse ela aí está se referindo a quem? Quem é que passava todo dia montada na lambreta? Aí tem as alternativas, com certeza vocês já sabem, né? Vocês são alunos nota 10. Então vamos lá, na letra A tem assim, o ela lá do trecho está se referindo à alfândega, o ela está se referindo à velhinha, o ela está se referindo à lambreta, o ela está se referindo à sacola. E aí? Tenho certeza que vocês já sabem, né? O ela lá está se referindo à velhinha, né? Todo dia ela passava, ela quem? A velhinha, né? A gente já fez essa inferência quando a gente estava lendo o texto, no primeiro momento. Continuando aqui. Lá no trecho tem um momento que fala assim, ó. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. A palavra destacada se refere a quem? Aqui é uma fala, né? A fala de um personagem. Eu prometo. Vocês lembram lá no texto quais são os personagens que tem nessa história? Tem a velhinha e tem o fiscal da alfândega, né? Quem é que está prometendo para a senhora? A senhora aqui está se referindo à velhinha, não é? Se são dois personagens, então alguém está falando com a velhinha. Quem é que está falando quando diz eu prometo? O eu está se referindo a quem? A alfândega, a velhinha, a lambreta ou ao fiscal? Primeiro a gente lembra que é a alfândega, né? A alfândega lá eu falei para vocês, que é onde tem a fiscalização, quando a gente estava falando lá do D3, onde fica a fiscalização, né, das fronteiras. Então, a alfândega não fala, lambreta também não vai falar, né, até porque aqui, como eu falei para vocês, essa crônica aqui, ela não é fictícia não, ela é tipo como se fosse algo bem realístico mesmo do cotidiano lá. Então, vamos lá, ele está falando ao fiscal, né, eu prometo, como são dois personagens, ele fala, né, o fiscal, eu prometo à senhora, ele promete para a velhinha que não vai contar nada, deixa ela em paz se ela contar o que é que realmente ela contrabandeava. Então, aqui o eu está se referindo ao fiscal, né? É o fiscal que está falando aqui. E agora a gente vai, tá bom? Não é para casa, tá? A gente vai responder aqui, né, nesse momento, dentro da aula, tá bom? Vocês vão pegar agora, vou dar um tempinho para vocês pegarem o livro C, que é esse livrinho bem aqui, tá? Aqui é a capinha dele, bem bonitinha. Vocês vão pegar e vocês vão abrir ele na página 226, tá? E nós vamos responder as questões da questão 3 até a questão
6, tá bom? Dá um tempinho para vocês aí. Rapidinho, eu já falei para vocês no começo da aula, no primeiro momento, que é para vocês pegarem o material de vocês, está sempre do lado, caderno, lápis, os livros que nós utilizamos, para que vocês tenham mais acesso, mas fique mais rápido. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui. A questão 3, tá? Eu já até deixei ela respondida já, o que é que ele está pedindo lá. Essa página, ela está se referindo ao texto que tem lá. Um texto de fotografia, né? Sobre uma questão de fotografia. E ele tem falando muito sobre alguns parentescos, né? Ele fala lá. Então, ele pede lá na questão 3 para explicar o que é avô, avó, bisavô, bisavó, neto, neta, bisneto, bisneta e outros mais, tá bom? Que a gente vai falando no decorrer. Então, já está respondido aqui, tá? Aí a gente vai falar aqui, o que é o avô? É o pai do pai, né? Ou o pai da mãe, tá bom, gente? Então, o avô, ele é ou é o pai do pai, que é o avô paterno, ou é o pai da mãe, que é o avô paterno, de um indivíduo. O que é a avó? A avó, né, é só trocar. Se o avô é o pai do pai ou o pai da mãe, né, da nossa mãe ou do nosso pai, vamos falar assim para vocês entenderem melhor, a avó é a mãe, né, da mãe ou a mãe do pai de um indivíduo. Não é só vocês pensarem, quem é minha avó, né? Quem é a avó de vocês? Quem é o avô de vocês? É o quê? O avô é o pai da mãe de vocês ou pai do pai de vocês. E a avó, né, a mesma coisa. É só que é o contrário, que ela é a mãe. Vamos lá, o bisavô é o pai do avô ou da avó de um indivíduo. A mesma coisa é a bisavó. É a mãe do avô ou da avó de um indivíduo. Pra vocês entenderem também. Vocês têm os avós de vocês, né? Que são quem? Os pais dos pais de vocês, não é isso? E aí vocês vão ter o bisavô. Que quem é o bisavô ou a bisavó? É a mãe ou o pai do avô de vocês. Entenderam? Neto. Filho de um filho ou de uma filha em relação aos avós. Filho de um antecedente da primeira geração. Neta é o contrário, é a filha, né? Então vocês, como eu falo, só lembrando para vocês, né? Quando o avô de vocês ou a avó de vocês vai falar com vocês, ela chama vocês o quê? De neto, né? Porque vocês são os filhos, né? Dos pais dos filhos deles. Então, como vocês são os filhos dos filhos deles, então eles chamam de neto. E bisneto já é o filho do neto ou da neta de um indivíduo. E bisneto é a mesma coisa, tá, gente? Só que é o contrário, é a filha. Aqui a gente está falando do masculino e do feminino, a gente está falando de gênero. Mas o significado ele é praticamente o mesmo, só vai mudar o gênero, porque um é feminino e o outro é masculino. Bisneto é a filha de um neto ou de uma neta do indivíduo, não é? No caso, vamos supor, se eu tenho meus filhos, né? Então, meus filhos têm os filhos deles, eles vão ser meus netos. E os meus netos, quando tiverem filhos, não é isso? Eles vão ser os meus bisnetos, tá bom? Então, vamos continuar. Ainda a gente vai estar na questão 3, tá? Porque lá o texto, lá, ele tem muito em relação a parentesco, para vocês identificarem aqui o significado. Aí tem o genro, nora, esposo, esposa, cunhado, cunhada, primo e prima. Como eu falei para vocês, os dois aqui sempre são em relação ao gênero, né? A gente só vai ver que um é feminino e o outro é o masculino. A gente começa no masculino aqui. Tá lá. Genro, marido em relação à mãe ou pai de uma pessoa com quem é casado. Nora, esposa em relação à mãe ou pai da pessoa com quem é casada. Para vocês entenderem. Se os meus filhos, né? Se eu tiver um filho, né? E ele casar com uma mulher, eu vou chamar ela o quê? De nora, né? Eu vou chamar ela de nora com relação ao meu filho. E se a minha filha casar, né? O marido dela eu vou chamar de genro, tá certo? Esposa, que a gente chama, né?
E o esposo, que pode ser o marido também, que é a mesma coisa. É aquele que se casou, né? E a esposa é aquela que se casou. Quando a pessoa casa entre, né, a gente chama o quê? Ah, fulano é o marido, né? É o esposo de fulano. Ou então, ela é a esposa de fulano. Que é a relação o quê? Porque eles se casaram, né? Quando as pessoas se casam, o nome que a gente chama, que a gente vai falar em relação àquela pessoa, a gente fala ou marido ou esposa, dependendo do gênero, né? Se é feminino ou masculino. Cunhado, pessoa casada com a irmã de alguém. Cunhada, pessoa casada com o irmão de alguém. Para vocês entenderem, né? Eu tenho um irmão e eu tenho uma irmã, né? Quando meu irmão se casar, né? O que é que vai acontecer? A pessoa que casar com ele vai ser o quê? Qual é o parentesco dela comigo? É cunhado, né? Ele vai ser o meu cunhado, porque ele casou com minha irmã, né? No caso de cunhado, que é o gênero masculino. Então, quando ele casar com a minha irmã, eu vou chamar ele de cunhado, tá bom? E se meu irmão casar, a esposa dele, né, em relação comigo, o parentesco é de cunhada, tá bom? Primo, pessoa em relação aos filhos dos seus tios, e prima, pessoa em relação às filhas dos seus tios. Vocês, com certeza, vocês sabem disso, né? Questão do parentesco aqui. Quando eu tenho meus irmãos, se meus irmãos têm filhos, né? Eles primeiro, nem tem aqui o termo, né? Sobrinho, né? Porque não tem aqui, mas eu vou até relembrar para vocês. Esses filhos dos meus irmãos, no parentesco, no questão de grau de parentesco, eu vou chamar eles de sobrinhos ou sobrinhas, né? Dependendo do gênero. Eu vou dizer que eu tenho sobrinhos ou tenho sobrinhas. E o que é que acontece a relação dos meus filhos, né, com esses filhos dos meus irmãos? Eles vão ser considerados primos, né? Então, quando a gente observa aqui que a terceira questão, ela está explicando a relação para vocês de parentesco, para vocês entenderem, né? Com certeza vocês já sabem, mas é só para vocês entenderem essa questão de relação do parentesco. Como eu disse para vocês, não tem aqui sobrinho, né? Mas só para relembrar vocês que os filhos dos meus irmãos, eles são meus sobrinhos ou sobrinhas. E que quando, né, se fizer a relação dos meus filhos com os filhos dos meus irmãos, que são os tios, né? No caso dos meus filhos, os meus irmãos são tios. E eu, com relação aos meus sobrinhos, eu sou a tia deles, tá certo? Que também não tem aqui, tá? E quando eles, em relação um ao outro, eles são primos, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Como eu disse para vocês, ele está relacionado ao texto lá da fotografia. Ele diz assim: o que seu Domício quis dizer com eu fico implícito? O que é que significa ficar implícito? Lá na foto, né, com certeza vocês já leram o texto, na hora de tirar a fotografia, ele não queria sair na foto, ele não queria ir lá para frente para tirar. Então ele disse que, como ele que ia tirar a foto, né? Ele não ia só tirar, ele não ia estar lá à frente, ele disse que ficava implícito. O que é que ele quis dizer aqui? O que é que ele queria dizer? Que teria sua presença subentendida naquele registro fotográfico. O que é que ele quer dizer aqui? Né? Que vai ficar subentendido que ele estava na foto. Porque o que é que acontece? Ele tá tirando a foto. Se ele está tirando a foto, né, ele não vai aparecer na foto. Então, significa dizer o quê? Que ele tirou a foto. Então, de certa forma, ele estava lá no momento da fotografia, tá bom? Na hora do registro, ele estava lá. Fica subentendido que ele estava lá. Ele só não apareceu na foto, mas estava. Lembra da informação implícita? É aquela que não aparece, mas a gente subentende que ela existe? É a mesma coisa aqui que ele está falando em relação à aparição dele na foto. Né? Ele não aparece, por quê? Porque ele está atrás da câmera tirando a foto. Então vai ficar subentendido que na hora do registro da fotografia, ele estava naquele momento. Questão número 5. O que significa dizer essa câmera só falta falar? Câmera. Tá, gente? Lá na hora da fotografia. Significa dizer o quê? Que só falta falar?
Disse de um aparelho cuja tecnologia é muito avançada, né? Quando a gente fala de a questão do aparelho, quando ele é muito, a gente diz, só falta falar. Por quê? Porque tem tantas funções, tanta coisa, né, tão avançado que não está faltando muita coisa não, né? Então esse termo só falta falar é para a questão das funções de algum aparelho, tá, gente? Função de algum aparelho tecnológico. Então, quando ele tem muitas funções, a gente costuma dizer assim, só está faltando falar, tá bom? Vamos para a próxima aqui. A sexta diz assim, dê o significado do verbo bate, que é o verbo bater, não é nas frases. Aí eu vou ler as frases, depois a gente vai falando o significado de cada um. Na letra A tem assim, cada genro bate uma foto em que ele não aparece. Ficou tudo letra A, tá errado aqui, tá, gente? É A, B, C e D. A letra B, um homem covarde bate em seu filho. Letra C, a bisavó bate a massa do bolo usando um garfo. E letra D, o primo Olavinho bate bola com o castelo no fim de semana. Tá? O que ele quer que vocês falem, como eu já falei para vocês, que vocês identifiquem o significado de cada que bater nessas frases. Como eu já falei para vocês, né, as palavras elas têm vários sentidos, vários significados, e a gente tem que observar de acordo com o que está no contexto da frase. Será se aqui que ele bate uma foto é a mesma coisa de bater no filho, que é a mesma coisa de bater massa, que é a mesma coisa de bater bola? Será que o bater aqui tem o mesmo significado? Claro que não, né? Então a gente vai descobrir aqui. Na letra A, cada genro bate uma foto é no sentido do quê? Ele está falando no sentido de tirar uma foto, né? A gente fala bater uma foto é no sentido de tirar, fazer o registro fotográfico, tá bom? Na letra B, tá? Que ele está falando aqui no sentido de espancar, tá, gente? Um homem covarde bate em seu filho, no sentido de espancar, né? De maltratar a criança, tá bom? Letra C. A bisavó bate a massa do bolo usando um garfo. Bater aqui é no sentido de sovar, de amassar a massa, tá, gente? Sovar é a mesma coisa que amassar. Você vai amassar a massa, tá certo? E na letra D, o primo Olavinho bate bola com o castelo no fim de semana. Bate bola, bater bola, que é no sentido de quê? De jogar bola, né? Eles vão jogar bola todo final de semana. O primo Olavinho com um castelo. Bom, então vocês observaram que em 4 frases a palavra bater mudou totalmente o significado de uma para outra. Então é isso que a gente sempre pede para vocês no D3, quando vai falar de inferir sentido de palavra ou expressão. Observar isso, que as palavras elas têm vários significados, então a gente tem que analisar o quê? A frase, não somente pegar, eu não posso só pegar aqui, eu vou procurar lá no dicionário o verbo bater, pronto. E aí o primeiro significado eu colocar em todas, não, porque ele vai mudando o contexto da frase. Se ele vai mudando o contexto da frase, o sentido da palavra bater também vai mudando de acordo com o contexto, tá bom? Então a gente vai agora para aquele momento da fluência, tá? O momento da fluência é qual? É quando a gente tem 2 livrinhos. Hoje a gente não vai usar os 2, tá? Mas é o do para ler e reler, que é a hora da leitura, né? Que a fluência é o momento que a gente treina a leitura. E o JAD, tá, gente? Hoje a gente não vai ter o JAD, mas a gente vai ter o para ler e reler, tá bom? Aí vocês pegam, vamos pegar aqui o para ler e reler, o livro é esse, tá? Vocês vão abrir aí na página 106, o texto é Os Sapatinhos Vermelhos, tá bom? A leitura de hoje é uma leitura compartilhada, vocês lembram como é a leitura compartilhada? Você vai ler com um coleguinha, vai ler com um tio, uma tia, avô, a mãe, o papai, quem tiver próximo. Você faz a leitura compartilhada, aquela leitura que vocês podem fazer ou junto ou revezando, tá bom? E grava o vídeo bem legal, tá bom? Depois manda para a professora de vocês. Então vamos começar aqui, né? Os sapatinhos vermelhos. Os sapatos vermelhos de Lilia já não estão bonitos. Vamos comprar sapatos novos, diz a mamãe. Lilia sabe que os sapatos prefere. Aquele é o último par, diz a vendedora. Que número ela calça? A mãe diz o número.
Então vão ficar pequenos, diz a vendedora. Lili acha que não. Eu quero aqueles, eu quero aqueles. A vendedora traz os sapatos. Lili os calça e diz. Lili os calça e diz. Eles servem muito bem. Olha só. A mãe acha que não. Seus pés são grandes para ele, diz a vendedora. A mamãe manda trazer outros e mais outros para Lili experimentar. Mas a cada par Lilia diz, não, eu quero aqueles. A mamãe fica zangada. A vendedora já está zangada. Até que a mãe desiste e Lili acaba ganhando os sapatos. Então, olha só, né? No texto aqui, a menina, né, ela tema porque quer o sapato, né, segundo lá a história, não entra muito bem, né, no pezinho dela, mas ela termina que ficando com os sapatos que ela realmente queria, mesmo que ficasse apertado. Mas isso não é legal, né? A gente sabe que depois vai incomodar, vai machucar, tá? Então, ela terminou ficando, né, por birra dela, com os sapatos que realmente ela queria, tá bom? Como eu falei para vocês, hoje não tem o Jade, tá? Nesse momento agora, a gente vai para o momento do para casa, porque hoje, como eu já falei para vocês, o Jade ele já está quase no final, né? A gente já está na etapa 19, tá certo? E aí a gente deu uma desaceleradazinha, tá indo mais devagar, tem dia que tem dia que não, pra gente concluir ele até o final, né, desse ano, tá bom? Só são 20 etapas, a gente já tá na 19, então vai ter momento que não vai ter, vai ter dia que não vai ter o Jade pra gente tá tendo aquela brincadeirazinha dos jogos, dos desafios, tá bom? Então hoje não teve Jade, tá certo? Então a gente vai direto pro para casa, tá bom? O para casa de hoje, ele também é do livro C, tá, gente? Ele também é do livro C, tá? Na página 227, as questões que vocês vão responder são as questões 7 e a questão 8, tá? Eu só vou ler e explicar para vocês como é que vocês vão proceder e vocês façam aí em casa, tá bom? Depois manda só a foto, o registro lá para a plataforma ou para a professora de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Na questão número 7, ele fala assim, dê o significado do verbo sair nas frases. É um pouco parecido com aquela que a gente respondeu, a número 6, que a gente respondeu aqui, só que agora é o verbo sair, tá bom? Aí você vai ler aí, ó, na letra A. Só faltava o Dudu não sair na foto. Letra B. Se o sol não sair em breve, a foto vai ficar escura. Letra C. O bisavô custou a sair de casa. E letra D. Não grite, tenha cuidado para não sair da linha. Então, vocês observaram que, assim como na questão número 6, aqui também na questão número 7, o verbo sair, de acordo com cada frase, ele também tem o seu sentido diferenciado, né? O contexto muda e assim também o verbo vai mudar, né? Será o que significa não sair na foto, na letra A? Vocês vão explicar o que significa que o sol não vai sair em breve, o que significa que o bisavô custa sair de casa, e a letra D, né, para não sair da linha. Tentem também, uma dica que eu vou dar para vocês, não pegar só a palavra sair isolada, tá? Porque às vezes você tem que pegar a expressão toda da frase. Porque se eu pegar só o verbo aqui sair, né, na letra A, para dar um exemplo para vocês, sair, você vai imaginar um sentido diferente, mas eu tenho que pegar o que? A expressão sair na foto, tá, gente? Para vocês poderem compreender, tá? Às vezes o verbo sozinho você não vai compreender. Então, você tem que pegar o todo, o contexto da expressão todinha, tá? Então, quando vocês forem buscar o significado do verbo aqui na frase da letra A, você procure sair na foto, tá? Aí vocês vão identificar melhor. Se o sol não sair, aqui você já pode pegar só o verbo sair
tá? Porque ele já está no seu sentido real, tá? Tô dando a dica para vocês aí para responderem, viu? Aqui também sair de casa, né? Qual é o sentido de sair de casa? Você pega a expressão completa. E aqui sair da linha, tá? Quando vocês forem pesquisar, vocês procurem sair da linha. Não peguem somente o verbo sair, porque se vocês pegarem ele isolado, vocês não vão encontrar o significado, né? Daqui do que quer dizer que cada frase o verbo sair, tá? Vocês busquem a expressão toda, tá bom? Vamos aqui para a questão número 8, tá? Procure os trechos nos textos desta lição, explique o significado das palavras e expressões em destaque. Letra A. Já que o bisavô está morre, não morre, o que significa morre, não morre, tá bom? Aí é uma expressão. B. Castelo comandou a pose, depois tirou o olho do visor. Aí tem o verbo comandar e visor, que é para vocês procurarem o significado. Letra C. Havia uma certa resistência ao marido de Bitinha na família. Vocês vão procurar na letra C o significado da palavra resistência, tá bom? D. Havia suspeita, nunca claramente anunciada, de que. Aí você vai buscar o significado da palavra suspeita e claramente anunciada. Nunca claramente anunciada. Tem um nunca lá, tá, gente? Claramente anunciado. O que é que significa? Letra E. O Dudu se prontificou a tirar a foto. O que significa lá, que é um verbo, né? O verbo prontificar. Letra F. O castelo impávito, né? O que é que significa aqui o impávito? Letra G. A ideia foi sepultada em protesto. O que é que significa aqui a palavra sepultada, tá bom? E o H, antes que houvesse mais protestos, acionou a câmera, tirou a foto e foi dormir. Aí você vai procurar a palavra protesto, tá bom? E o verbo acionar, tá? São os dois aí que vocês vão pesquisar. Então, é só procurar, como eu falei para vocês. Às vezes, não busquem só quando é verbo, não busquem só o verbo. Tentem buscar todo o contexto do texto para vocês entenderem, tá bom? Leiam lá no texto e busquem, porque quando vocês forem pesquisar, às vezes vai aparecer mais de um sentido do verbo. Se não der certo, vocês peguem a expressão inteira da frase, que aí às vezes o verbo lá, aqui na frase, ele está no sentido figurado e não no sentido real, tá bom? E para finalizar, tá? Nossa aula de hoje, a gente vai para a dicasinha, tá? Toda vez a gente passa uma dica de um filme para vocês, já que a gente está nessa pandemia, em casa, é bom a gente estar assistindo um filmezinho, uma série, ou coisa do tipo. Então, a dica de hoje para vocês é as Crônicas de Spiderwick, tá bom? Quem já assistiu, assiste de novo, que é bem legal, tá certo? Tenho certeza que vocês vão gostar da história, é bem interessante, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, tá certo? Desejo para vocês uma ótima semana, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! E aí, gente, tudo bem? Salve, salve! Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor JJ e a gente vai falar hoje sobre uma temática que a gente vivenciou aí durante essas semanas e teve o seu auge aí no dia 15 de novembro. Falar sobre instâncias de poder, poder executivo, poder legislativo, né? Agora, dia 15, a gente teve aí as eleições para prefeitos e vereadores de mais de 5.000 cidades aqui do Brasil, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então me acompanha, tá? Temática da nossa aula de hoje: instâncias do poder público e formas de participação social. Olha só,
quando a gente fala instâncias de poder público, a gente está falando de organizações, tá? Então a gente vai falar especificamente de poder executivo e poder legislativo. Calma aí, calma que eu vou explicar, não vamos se agoniar não, tá bom? Ah, lá vem com as palavras difíceis, o professor Jota já vem lá com as palavras difíceis dele. Não, a gente vai já explicar isso aí, tudo bem? Então olha só, nossa habilidade de hoje, distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal de Teresina e formas de participação social na questão do município, incluindo a Câmara de Vereadores, conselhos municipais, associações de bairros. Então, olha só, veja bem que esses 3 itens, Câmara de Vereadores, conselhos municipais e associações de bairros, está destacado. E também você já percebeu aqui que a gente vai falar especificamente sobre o município de Teresina. Então, poderes e associações, né, instâncias de poder e associações ou formas de participação da população de Teresina nessas instâncias de poder. Tudo bem? Vamos lá. Bom, olha para essa imagem aí. O que você está vendo nessa imagem? Bom, tá claro, né? Do lado aqui é o Palácio da Cidade, conhecido como Palácio da Cidade. É um prédio que desde 84 funciona a Prefeitura de Teresina. Antes funcionava o que a gente chamou aqui no Piauí de escola normal. O que era escola normal? Era a escola que era dedicada ao ensino médio. Naquele tempo era chamado de colegial, mas isso aí foi um prédio que foi ocupado durante muito tempo por uma escola normal, tá? A escola normal, que era a principal escola aqui da cidade de Teresina. E aí, atualmente, funciona a sede do prefeito, exatamente, ou seja, a Prefeitura de Teresina, aonde é a sede do Poder Executivo, Municipal. Porque a gente também tem o Poder Executivo Estadual, exercido pelo governador do estado. Então, a gente vai falar especificamente sobre Teresina, capital Teresina, que tem suas instâncias de poder divididas em 2 partes. Primeiro, o Poder Executivo Municipal, que é exercido pelo prefeito, e o Poder Legislativo, que é exercido pela Câmara de Vereadores, que são os vereadores, tudo bem? Bom, e aqui nós temos o chamado, né, Palácio Senador Chagas Rodrigues, que é a sede do Poder Legislativo, ou seja, onde trabalham os vereadores, ok? Que tem a função tanto de fiscalizar as ações do prefeito, como também elaborar projetos, aprovar projetos para o bem-estar da população, ou seja, da sociedade teresinense. Tudo bem? Bom, e aí eu trouxe essa imagem para a gente fazer logo um paralelo. Olha lá, tá? Você tem duas personalidades ali, 2 poderes. O legislativo, que diz assim, eu elaboro as leis. E o poder executivo, que diz assim, eu administro. Então, você tem, dentro do poder executivo, a função de executar. Esse nome executivo não é à toa não, tá? Executar. Executar o quê? As ações que são viáveis, são positivas, são necessárias para o bem da população. E o poder legislativo é aquele que faz a legislação, ou seja, eles fazem as leis, aprovam as leis, muitas vezes também elaboradas pelo Poder Executivo, mas são os vereadores que aprovam essas leis também para o bem da população, ok? Bom, e aí a gente tem aqui, ó, de um lado, você tem a Prefeitura de Teresina, já mostrei lá o Palácio da Cidade, onde funciona a sede do Poder Executivo, e do outro você tem a Câmara de Vereadores. Esses 2 constituem o quê? O poder público municipal. Ah, professor Jota, mas e o Poder Judiciário? Gente, o Poder Judiciário, ele está mais relacionado ao Estado. Se a gente pegar, por exemplo, quais são as instâncias de poder do Estado? Você tem o Poder Executivo, que é exercido pelo governador, o Poder Legislativo, que é exercido pelos deputados estaduais, e você tem o Poder Judiciário, que é exercido pelos Tribunais de Justiça dos estados. No caso dos municípios, não, a gente não tem isso, porque basicamente a gente só tem esses 2 poderes, a Prefeitura Municipal, que é o Poder Executivo, e a Câmara de Vereadores, que é
o Poder Legislativo. Tudo bem? Bom, e olha só, órgãos do Poder Público Municipal de Teresina. Nós temos a Prefeitura de Teresina, ok? No caso do Brasil, o município é composto basicamente pela Prefeitura e pela Câmara. Isso é, gente, nos mais de 5.000 municípios do Brasil. Todos eles têm um prefeito, que é o Poder Executivo, e tem os vereadores, ok? Que exerce o Poder Legislativo. E aí vem aquela pergunta que eu aposto que já está martelando na cabeça de vocês. Professor Jota, mas a quantidade... Bom, prefeito só é um. Você tem o prefeito e o vice. Por exemplo, agora, dia 15, a população de Teresina foi às urnas para eleger um prefeito, né? Eleger o prefeito e o vice, ok? E no caso dos vereadores, que só é uma eleição, foram eleitos os vereadores que vão exercer o Poder Legislativo para iniciar no próximo ano, não é neste ano, ok? É 2021, 2022, 2023, 2024, porque são 4 anos. Então, em 2024, a gente vai ter novas eleições para prefeito e novamente para vereador. Então, são essas duas instâncias de poder, Poder Executivo exercido pelo prefeito e o Poder Legislativo exercido pela Câmara de Vereadores, que a gente chama de órgãos do Poder Público Municipal de Teresina. Tudo bem? Beleza? E olha só, vamos falar do Poder Executivo? O Poder Executivo é aquele que executa, Executivo, aquele que executa. Então, vamos lá. A Prefeitura é o órgão onde se desempenha o Poder Executivo do município. Ok? Bom, é comandada por um prefeito, ok? E dividida em secretarias de governo, por exemplo, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Assistência Social. Por quê, gente? Veja bem, o prefeito sozinho, como pessoa, ele não tem condições, ok? De comandar tudo isso sozinho. Não tem. Então, o que ele faz? Ele delega funções, ok? Ele cria secretarias específicas para poder direcionar, certo? As necessidades àquelas secretarias. Então, vamos pegar, por exemplo, Secretaria de Saúde. Será que a Secretaria de Saúde vai ser responsável pela educação? Não, porque tem a Secretaria Municipal de Educação. Será que a Secretaria Municipal de Educação vai se responsabilizar pela Secretaria de Habitação? Não, porque tem a Secretaria Municipal de Habitação. Então, cada secretaria é nomeado pelo prefeito, certo? Que exerce o Poder Executivo. Então, é nomeado uma pessoa para exercer o papel de secretário. E ele vai comandar a sua secretaria. E essa secretaria vai trabalhar em benefício daquela necessidade específica. No caso, saúde, educação, moradia, assistência social, meio ambiente, segurança e assim por diante. Ok? Então, o prefeito sozinho tem uma equipe que junto com ele trabalha ou deve trabalhar para o bem da população. Tá vendo como o nosso tema de hoje é bem recorrente, é bem atual, certo? Muito atual. Bom, e aí, gente, tem o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, a gente já falou, é exercido pelos vereadores de Teresina, aqueles que são eleitos de 4 em 4 anos. Após como seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, foi no dia 15 votar, certo? Foi votar. Então, se eles foram votar, eles escolheram os seus vereadores, beleza? Escolheram os seus vereadores. Bom, ao Legislativo, cabe legislar, ou seja, criar e aprovar as leis. E fiscalizar o Executivo, sendo ambas igualmente importantes. Em outras palavras, exerce função de controle político, administrativo e financeiro orçamentário. Então, vamos falar sobre isso. Calma, aguenta aí, espera aí, vamos falar. Ó, quando a gente fala em função de controle político, é porque cabe aos vereadores aprovar ou não aquelas leis que são sugeridas pelo prefeito. Então, vamos supor, eu, professor JJ, se eu for prefeito de uma cidade, eu estou vendo que tem uma necessidade ali, eu não posso chegar
e implantar um projeto ali. Não, eu primeiro tenho que elaborar um projeto, ok? Um projeto de lei, esse projeto de lei eu encaminho para a Câmara, os vereadores vão analisar, ok? Se for o caso, eles vão acrescentar alguma coisa ou retirar, aí é aprovado, aí é que eu, como prefeito, vou começar a trabalhar, certo? Eu não posso chegar e simplesmente implantar minha vontade ali. Isso é o que a gente chama de exercer o controle político. Então os vereadores fazem isso, ok? Senão o prefeito poderia estar fazendo o que ele quisesse aí à torta e à direita, sem nenhum tipo de comando, sem nenhum tipo de fiscalização. O administrativo é um pouco parecido, porque cabe aos vereadores também fiscalizar quando, onde e como o prefeito vai investir todo aquele orçamento, né? Ou seja, a grana, o dinheiro público que vem para financiar aquelas necessidades. Então, lógico que tem. Por exemplo, na sua casa, provavelmente a sua mãe é que cuida mais das finanças, que faz as compras, porque ela é que sabe das necessidades que tem em casa. E provavelmente seu pai é aquele que financia, tá? Então, se o seu pai é o financiador, ele também tem direito de saber para onde é que vai o dinheiro que ele está investindo, certo? Então a sua mãe aí tem que prestar conta, se for o caso. Se for os dois que trabalham, os dois juntos têm que prestar conta, um conta com o outro, ok? Calma, não vamos provocar briga aí não. Bom, olha só, compete ao município administrar o transporte público local, certo? Então é responsabilidade do prefeito, do município, comandar ou implantar, administrar, né, ou, de certa forma, fazer tudo isso em relação ao transporte público. Então, para o transporte público, e a gente fala aqui transporte público, qual é? Ônibus, sobretudo ônibus, metrô, ok? Então, esses transportes públicos, isso se o metrô for municipal, porque aqui no caso de Teresina, o nosso metrô, ele é subordinado ao Estado, mas existe em outras capitais aqui do Brasil, sobretudo as capitais maiores, em que o metrô é subordinado ao município. Então, no caso do transporte público, no nosso caso aqui de Teresina, são os ônibus, sobretudo. Então, o transporte público, os ônibus, ok, as empresas de transporte público são subordinadas à Prefeitura de Teresina. Ela é que concede autorização para essas empresas funcionarem. Cuidar do planejamento das vias urbanas. Gente, ó, se você anda em qualquer rua de um município, por exemplo aqui de Teresina, você vai verificar se tem algum buraco, se tem algum esgoto a céu aberto, se a via ela é necessária ou não, se ela é asfaltada, se ela é de chão batido, se ela tem uma pissarra enorme ali. Então tudo isso conta, tá? Então a prefeitura também é responsável por essas vias urbanas, avenidas, ruas, as vielas que a gente chama e etc. Cuidar da manutenção, iluminação e limpeza de parques e praças da cidade. Por exemplo, aqui em Teresina a gente tem Parque da Cidadania, Parque Ambiental, nós temos várias praças, então tudo isso cabe à Prefeitura de Teresina. E a iluminação pública. Você já deve, e aí eu vou recomendar, curiosidade, tá? Vá lá no talão, pegue o talão de energia, né? Aquele talãozinho que a gente chama lá, aqui no nosso caso da Equatorial. Pega que você vai encontrar discriminado onde tem lá discriminado, ok? Bem no meio, dizendo assim, taxa de iluminação pública, aí tem um valor lá na frente. Essa taxa é exatamente a taxa que você paga para você ter a manutenção de uma luz, certo? Na rua, nos postes, ok? Então, cabe também ao município cuidar dessa iluminação pública. Promover eventos culturais e atrações turísticas, também cabe ao município. Por exemplo, questão do teatro, da cultura. Aqui em Teresina nós temos o Teatro do Boi, nós temos o Parque da Cidadania, que é um local agora para diversas exposições culturais, ok? E vários eventos que tem durante o decorrer do ano. Promover a educação infantil e fundamental. Cabe ao município, à Prefeitura de Teresina, a responsabilidade sobre a educação infantil, desde a creche, desde o berçozinho lá, desde 0 ano de idade até o ensino fundamental, ou seja, até o 9º ano do ensino fundamental. Essa é a obrigação principal da Prefeitura de Teresina. Ah, professor Jota, mas e o outro, o ensino médio? Cabe ao Estado. Essa responsabilidade é
do Estado. Tanto é que a Prefeitura de Teresina não tem escola de ensino médio. Sabia disso, né? Pois é, exatamente. A prefeitura, nenhuma prefeitura tem escola de ensino médio, porque não é competência dela. Não é responsabilidade dos prefeitos se responsabilizar pelo ensino médio. Isso cabe ao governador do estado. Tudo bem? Tá entendendo até aí? Gente, não tem nada de complicado não, muito simples. E aqui em Teresina nós temos a Secretaria Municipal de Educação, que é aquela que é responsável por organizar, administrar todos os recursos, certo, destinados à educação. Então, é através da secretaria, do secretário que administra e da secretaria, que os professores são pagos, que os estagiários são pagos, ok? Que essa aula que eu estou fazendo aqui para vocês, ela está sendo transmitida por um canal de TV, também é custeado. Então, tudo isso cabe à Secretaria Municipal de Educação. Tudo bem? Bora lá. Bom, e aí, lembra que a gente falou lá no início sobre, dentro da nossa habilidade, sobre os conselhos comunitários, sobre as formas de participação da população junto à prefeitura, porque a prefeitura não é um órgão, digamos assim, isolado. Não, a população tem que participar, porque afinal de contas, nós, né, eu me considero também, vocês que estão aí, os pais de vocês e vocês que moram aí nos bairros, é que sabem da necessidade de cada um ali no seu bairro. Então, por exemplo, está faltando energia, tem um esgoto a céu aberto, tem uma galeria que não está funcionando, a educação também lá, tem uma escola que não está funcionando, então tudo isso cabe a cada comunidade, cabe à população. E como é que é feito isso? Através das associações de bairros, que a gente chama aqui em Teresina de associações de moradores, ou dos conselhos, ok? Dos conselhos comunitários, que são órgãos ligados à prefeitura, que a gente vai ver já sobre isso, ok? Então, nós temos, por exemplo, as associações de bairros, que geralmente aqui em Teresina, em cada bairro tem uma associação, e nós temos os conselhos de segurança, de saúde, de educação, de saneamento básico, ok? De assistência comunitária e etc. Bom, vamos conhecer um pouquinho das associações de moradores de Teresina? Então, olha só, nós temos, trouxe só algumas, a Associação dos Moradores do Mocambinho, que tem sede própria, ok? Tem sede própria. Vou voltar aqui. A Associação dos Moradores do Bairro Água Mineral, isso tudo aqui é em Teresina. A Associação dos Moradores do Bairro Marquês. Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Matinha. Associação de Moradores, né, do Bairro Dirceu. Então, geralmente, em todos os bairros tem uma associação. Essa associação tem um presidente que é eleito pela própria comunidade e cabe a esse presidente ouvir a população, ver as necessidades. Ah, está precisando de um asfalto aqui. Não, está precisando de uma praça aqui. Está precisando de uma escola. Então, ele junta essas necessidades, entra em contato com o prefeito, coloca para o prefeito a necessidade e o prefeito vai providenciar. Como é que ele vai providenciar? Se precisar de alguma lei, ele elabora uma lei, encaminha para a Câmara, os vereadores vão votar. Os vereadores votando, vota para o prefeito vai começar a trabalhar. É assim que funciona. Tudo bem? Bom, e aí, os conselhos municipais. Vamos lá, falamos das associações de moradores, agora vamos falar dos conselhos municipais. E aí eu vou voltar aqui, ó. Olha só. Tá vendo esse ponto de interrogação? É uma pergunta. O que são conselhos municipais? Tá vendo aí? Perguntinha básica. O que são conselhos municipais? Gente, olha, eu aposto, como os pais de vocês sabem, que aí na sua comunidade tem uma associação de moradores e tem algum conselho comunitário. Mas qual é? O que é? Por que ele existe? O que é um conselho, né, municipal? Por que ele existe? Vamos lá então saber. Bom, aqui você tem uma foto, tá? É uma foto do prefeito de Teresina, o atual prefeito, né? Ele está lá juntamente com diversas pessoas e lá ele está dando posse aos novos membros, ok? Dos conselhos municipais.
Quais são, no caso, esse aqui específico? Conselho Municipal de Deficiência, que também é uma necessidade, do município de Teresina. Isso aqui foi no dia 17 de janeiro de 2020, recente, ok? Foi esse ano, ok? Então, isso aqui, esses conselheiros foram escolhidos pelas comunidades, pela população das comunidades, para representar a necessidade de quem? Das pessoas que têm problema de deficiência, tá bom? Bora lá. Bom, os conselhos municipais constituem no organismo público o mediador entre a população e o governo. Já falamos sobre isso. Então, vou dar uma dica, tá? Quando seu pai e a sua mãe andar pelas ruas do seu bairro e você sentir seu pai e sua mãe, aí eu vou deixar essa responsabilidade para vocês, tá bom? Que são filhos e filhas. E você perceber que há uma necessidade, por exemplo, de uma rua que não está asfaltada, está esburacada, você procura quem? Procura o presidente da associação ou do conselho que existe na sua comunidade para que ele possa expor essa necessidade para a prefeitura e a prefeitura tomar providência. Gente, se a gente fizer isso, a gente vai ter uma comunidade muito mais organizada, porque só o prefeito ele não tem condições de fazer isso sozinho. Nós que moramos nas comunidades, nós é que sabemos das nossas necessidades, ok? Então até uma caixa d'água que precisa para uma população, por exemplo, da zona rural, se ali está precisando de água, cabe a essa comunidade requisitar a associação de moradores, a associação de moradores vai direto ao prefeito e aí é providenciado. Tudo bem? Então, e aí aqui eu trouxe um gráfico, ó. Veja bem, nós temos lá as comunidades, que é a base, a prefeitura, essa prefeitura. Então as comunidades encaminham as necessidades para a prefeitura, que é o poder executivo. A prefeitura providencia esses benefícios, saneamento básico, água, calçamento, né, asfalto. E aí depois esses benefícios são de forma, como é que são? Saúde, educação, limpeza, moradia, iluminação pública, etc. Por exemplo, aqui em Teresina nós temos um grande hospital chamado HUT, que é o Hospital de Urgência de Teresina, que ele é responsabilidade da prefeitura. Mas nós temos também o HGV, tá? Que é o Hospital Getúlio Vargas, que é subordinado ao Estado. Mas quem é que recebe mais pacientes? Claro que é o Hospital de Urgência, tá? Vem gente de tudo quanto é lugar, aqui do Pará, Maranhão, interior do Piauí, Tocantins para cá, porque nós temos um bom sistema de saúde. Então isso funciona por quê? Porque tem todo uma organização por trás, tá bom? Mas isso cabe à população fazer essa requisição aos conselhos, aos presidentes de bairro, para que ele possa encaminhar essas necessidades para o prefeito municipal. Tudo bem? Bom, e aí nós temos uma imagem, olha lá, tá? Isso é uma imagem de democracia. Os conselheiros colaboram na elaboração de políticas públicas e na garantia de sua aplicação. Na cabeça de vocês deve estar se perguntando o seguinte: professor Jota, mas como é que esses conselheiros são escolhidos? Pela própria comunidade, tá? Então, a própria comunidade escolhe 1 ou 2 ou 3 membros, isso vai depender da necessidade de cada conselho, escolhe os seus membros, ali é formado aquele conselho vai representar a necessidade básica daquele conselho. Então, o Conselho Municipal de Saúde representa o quê? A necessidade de saúde da população. O Conselho Municipal de Educação representa a necessidade da educação. Então, cada conselho tem sua função e sua obrigação. Bom, aí é uma dica. E aí serve mais para que você repasse para os seus pais. #ocupe os conselhos municipais, tá? Quando a gente fala ocupar os conselhos municipais, é porque você tem que participar, tá bom? Então eles contribuem para a definição dos planos de ação da cidade através das reuniões periódicas e discussões. Os conselhos, eles se reúnem periodicamente para elaborar seu plano de ação e ver quais são as necessidades e o que precisa ser encaminhado para a prefeitura. Cada conselho atua de maneira diferente de acordo com a realidade local. Ou seja, gente, a gente não vai poder comparar o Conselho Municipal de Saúde daqui de Teresina com o Conselho Municipal de Saúde de União, da cidade de União. São diferentes, são necessidades diferentes, são locais diferentes, ok? Então, cada conselho tem sua própria realidade, suas próprias necessidades. Fale para o seu pai e sua mãe participar.
ok? Bom, para que servem os conselhos municipais? O objetivo dos conselhos, gente, é a participação popular, aquilo que eu já falei. E a proliferação desses conselhos representa um aspecto positivo. Aqui em Teresina a gente tem mais de 20 conselhos. Isso é bom, porque significa dizer que a comunidade está sendo representada, ok? Então, na sua comunidade deve ter algum conselho que você desconheça, que seu pai desconheça, que agora você vai procurar saber. Tudo bem? Tarefa de hoje. Vamos lá. Bom, conhecendo os conselhos de Teresina, eu trouxe alguns, bem rápido para a gente ver. Conselho Municipal do Direito do Idoso, se é do idoso, vai tratar sobre questões dos idosos. O Conselho Municipal da cidade de Teresina, organiza todo o plano da cidade. O Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, tá? Lembra quando a merenda que você, né, nas aulas presenciais quando tinha, que vai voltar, que você tinha merenda, essa merenda, ela vem porque o Conselho Municipal de Alimentação Escolar traça essa necessidade. O Conselho Municipal de Cultura e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no seu caso aí. Bom, antes do nosso desafio, eu vou voltar aqui um pouquinho para você ver. Ó. Isso aqui só são alguns exemplos de conselhos. Mas em Teresina, como eu já disse, a gente tem mais de 20. Né? Existe uma grande quantidade de conselhos. Significa dizer que dentro da prefeitura a gente tem uma grande quantidade de pessoas que representam as suas comunidades. Isso é bom. E eu queria me especificar, sobretudo, ó, no Conselho Municipal de Alimentação Escolar, que é exatamente aquele que traça as necessidades, as diretrizes da alimentação, sobretudo também nas escolas, e o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Gente, ó, aposto que na cabeça de vocês, alguns dizem assim, mas eu não sou mais criança, porque eu já tenho 11 anos, tal. Mentira! Diante da lei, até os 12 anos, de 0 a 12 anos, diante lá do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 12 você é criança. A partir dos 12 você continua sendo. Não, brincadeira. Depois dos 12 você entra naquela fase que a gente chama de pré-adolescente. Mas não é adulto ainda. Você só vai poder ser responsável civilmente, ou seja, se responsabilizar pelas suas ações a partir dos 18 anos. Então até os 12 você ainda é criança, ok? Por isso que existe o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Vamos lá para o nosso desafio. Desafio de casa de hoje. Procure se informar sobre as eleições dos conselhos escolares ou das associações do seu bairro, ok? Comente com seus pais sobre a importância da participação deles nesse processo. Então, a sua função hoje vai ser chegar para o seu pai e sua mãe e dizer: papai, mamãe, a senhora participa, já ouviu falar? O professor já estava falando na aula dele. O senhor já participou da associação de moradores? Conhece algum conselho municipal? Pois agora ele disse que agora o senhor vai ter que participar. Pode falar que foi eu que disse isso, viu? Pode falar. Então, depois ele manda ele falar comigo. Mas olha só, gente, procure falar com ele. É só perguntar se eles já participaram. Pergunte lá para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô. Tudo bem? E aí você comenta com ele, conversa com ele. Caso não tenha ainda, agora é a hora de começar a participar. Tudo bem? Não tem dificuldade, é muito simples. Beleza? Faça isso, não precisa anotar nada, é só um diálogo que você vai falar com ele. Cuidado, Covid está por aí, eu sempre lembro isso. Perdeu alguma aula, pede o link lá do seu professor. Somente minhas aulas, mas peça lá o link para você assistir, tudo bem? Tchau, tchau, e a gente se vê na próxima aula.